No episódio anterior, Will saiu da Taverna dos Anões com uma aposta feita e um desafio aceito. Ele vai entrar no grande festival mágico e, se vencer, Julius Weinberg terá que se desculpar publicamente pelas pessoas que humilhou. Era um acordo feito no calor do momento, no meio de uma briga, com Will praticamente imobilizado pelo gelo de Julius. Mas Will é o tipo de pessoa que não volta atrás, e é por isso que o episódio 5 começa com ele precisando resolver um problema muito concreto. O festival exige que cada participante forme um time de 3 pessoas. Colette descobre o acordo ainda naquela noite, e em vez de tentar dissuadir Will, o que seria uma batalha perdida, ela simplesmente decide que vai junto, sem hesitar. Esse é o padrão dela. Will toma uma decisão absurda, e Colette decide que vai estar lá para quando as coisas derem errado. O que ela não deixa Will ver é que, além de querer protegê-lo, ela genuinamente acredita nele. Não acha que ele vai perder. O problema é o terceiro membro, num festival onde os recrutadores dos Magia Vender estão na arquibancada, observando cada equipe, cada mago competindo quer aparecer. Ninguém de primeira linha vai aceitar entrar numa equipe com Will Selford por escolha própria. Colette, porém, tem um plano. Ela vai até Sion Wooster. E aqui começa uma das partes mais moralmente complicadas desses episódios. A forma como Colette aborda Sion é deliberada e calculada. Ela sabe que Sion tem sentimentos por ela. Usa isso. Pergunta com um jeito que vai além da simples amizade se ele não gostaria de entrar na equipe deles. Sion, que está numa crise existencial depois de ter sido salvo por Will na masmorra e ver sua mentira sobre o sentinela se espalhar pela academia, concorda. O que Colette omite, e isso vai explodir nos próximos episódios, é que o eles da equipe inclui Will. Sion só descobre quando já não tem como recuar sem parecer covarde. O torneio em questão se chama Crown Attack, um dos eventos do grande festival, onde as equipes competem em percursos cronometrados, derrubando monstros e completando objetivos dentro de um tempo limite. Cada equipe acumula pontos conforme avança. O time com mais pontos ao final leva a coroa simbólica daquela rodada, visibilidade enorme perante os recrutadores presentes. Antes de entrar, Will passa pelo professor Workner. Workner não está feliz. Ele pega Will de cara, diz que avisou várias vezes para ficar longe de competições, e está claramente preocupado com o que pode acontecer quando todo mundo vira o aluno sem magia sendo eliminado na frente de uma arquibancada cheia. Will pede desculpas ao Workner pelo desgosto e então diz que essa é uma briga que ele precisa vencer, mesmo que vire chacota no processo. A simplicidade da frase é o que a torna poderosa. Não é arrogância. Will sabe muito bem que as chances são contra ele, mas tem uma dívida de honra com os anões da taverna, e não tem preço. Workner o deixa passar, mas a expressão dele enquanto Will vai embora não é de raiva, é de algo mais complexo. Preocupação sim, mas talvez uma faísca de curiosidade também. O Crown Attack começa. As 3 equipes entram no percurso simultaneamente. O formato favorece magos. Os objetivos envolvem criaturas que normalmente são derrotadas com feitiços à distância, e os corredores foram desenhados num ambiente onde bombardear inimigos com magia é a estratégia óbvia. O que ninguém calculou é que Will Selford passa anos inteiros caçando nessa masmorra sozinho. Ele conhece cada tipo de monstro, cada fraqueza, cada padrão de movimento. Enquanto as outras equipes gastam tempo conjurando feitiços e esperando que o poder mágico bruto resolva o problema, Will e Colette cortam o percurso em velocidade de sprint. Will derruba os monstros no corpo a corpo, com precisão cirúrgica, e Colette usa seus feitiços de terra para suporte e posicionamento. Os dois funcionam como uma máquina de 2 tempos. Will na linha de frente, eliminando ameaças. Colette construindo o caminho. Sion está correndo atrás, literalmente. Colette e Will já planejaram tudo sem ele. Sion percebe que foi trazido para servir de crédito. A equipe precisava de 3 pessoas, e ele era o terceiro mais conveniente. Não foi consultado, não foi incluído na estratégia. É o membro extra que carrega o peso do número sem participar da substância. Para qualquer pessoa, isso já seria desconfortável. Para Sion, cuja identidade inteira está atada à ideia de ser superior, de ser o melhor mago do salão, isso é agonizante. Na arquibancada, os espectadores começam a perceber o que está acontecendo. A reação geral vai do choque à incredulidade, não porque Will está vencendo com dificuldade, mas porque Will e Colette estão simplesmente voando pelo percurso, enquanto equipes de magos que deveriam ser muito mais fortes ficam para trás.
O comentarista do evento, Mike Myers, está na cabine junto com o professor Edward Serfens, que foi convocado como comentarista especialista, talvez na esperança de ver Will fracassar publicamente. Em vez disso, Edward se vê obrigado a fazer uma análise em tempo real do que está vendo. O comentarista pergunta a Serfens o que ele acha do desempenho de Will. Edward, contra a vontade, diz que são os movimentos de alguém que passou anos inteiros dentro da masmorra, que o conhecimento e a experiência de Will eliminaram qualquer desperdício de movimento. É quase um elogio, e vindo de Edward, o professor que tentou expulsar Will, que o humilhou em sala, que durou vários minutos numa briga física antes de ser cortado ao meio por uma espada, é um elogio pesado de carregar. O time de Will está em primeiro, e o percurso está quase terminando, e é aí que a tensão acumulada dentro de Sion finalmente explode. Sion para no meio do percurso, vira para Will e ataca. Não é um ataque de teste, é um ataque real, com intenção de nocautear. A traição é imediata e chocante, para Will, para Colette, para toda a arquibancada. O episódio congela nesse momento. O tiro de partida do título não era o início da corrida, era isso, o momento em que Sion decidiu que preferia destruir sua própria chance no torneio do que aguentar mais um segundo sendo invisível ao lado de Will Selford. Sion com feitiço pronto, a equipe em caos e o percurso a metros de distância. Mas antes que a situação exploda completamente, o episódio abre espaço para entender o que está passando na cabeça de Sion, e é mais complicado do que parece. Sion não ataca Will porque é malvado, ataca porque está destruído por dentro. Desde o episódio 1, quando Will salvou sua vida na masmorra, Sion está carregando um peso que não sabe como largar. A humilhação de ter sido resgatado pelo garoto que deveria ser inferior a ele em tudo. E então, em vez de conseguir esquecer isso, ele foi arrastado para uma equipe onde ficou invisível mais uma vez, assistindo Will e Colette resolverem tudo sem precisar dele. Sion basicamente confessa, com toda a carga emocional que um adolescente de 15 anos consegue colocar numa confissão, que quer ser reconhecido por Will, que a existência de Will o assombra porque ele não consegue parar de pensar nele. E Will, completamente, absolutamente, cosmicamente alheio a tudo isso, não entende nada. Essa incompreensão de Will não é estupidez, é que Will está tão focado em euforia, tão voltado para dentro de si mesmo em termos emocionais, que ele genuinamente não lê as pessoas ao redor. Colette lê. Colette entende perfeitamente o que Sion está dizendo, e é por isso que ela entra na frente. Colette coloca um escudo entre Will e Sion e assume o confronto direto com o ex-companheiro de equipe. Enquanto isso, Julius Reinberg, que estava esperando essa exata abertura, ataca Colette por fora. Julius não entrou no percurso esperando jogar limpo, ele entrou esperando uma oportunidade, e a traição de Sion criou a distração perfeita. E mesmo com a roupa em frangalhos depois da batalha, fica de pé. Do outro lado, Will está tentando entender o que aconteceu. Ele não está furioso com Sion, está confuso. Não porque seja ingênuo, mas porque genuinamente não entende por que Sion faria isso agora, aqui, depois de tudo. Will tenta falar com Sion, tenta fazer sentido da situação, mas Sion está numa espiral emocional que vai além do que palavras conseguem alcançar naquele momento. A multidão na arquibancada está em choque. Ver um membro da equipe atacar os próprios companheiros no meio de uma competição, diante dos recrutadores, é um escândalo. E o fato de ser Sion, um dos magos mais talentosos da academia, torna tudo mais dramático. Há uma tensão entre os espectadores. Alguns ficam do lado de Will, outros não sabem o que pensar. O narrador Mike Myers tenta processar tudo em tempo real. Eventualmente, Colette consegue criar uma abertura. Ela avança em direção a Sion, coloca-o no canto verbalmente, dizendo que ele está fazendo é desperdiçar a própria chance por causa de orgulho. E então, deixa claro que o Will precisa ir, que a batalha real está à frente. Sion recua, não porque Colette o convenceu, mas porque no fundo ele sabe que ela está certa. Will parte em direção à arena principal, onde Julius está esperando com seus 2 companheiros de equipe. Ele deixa a capa nos ombros de Colette, que está com a roupa destruída depois do confronto, sem fazer alarde, sem drama. Um gesto simples, completamente automático para Will. Para Colette, que está tentando segurar um monólogo interno sobre o quão impossível esse garoto é um terremoto silencioso.
Ela cora, Sion observa e não diz nada, mas a expressão dele é de alguém que acabou de entender algo sobre si mesmo que não queria entender. O episódio fecha com Will caminhando sozinho em direção ao centro da arena, onde Julius e seus 2 aliados estão esperando por ele. 3 contra 1, num festival mágico, com Will sendo o único sem magia. Exatamente o tipo de situação que Will Seifert não deveria sobreviver. Tudo chega a esse momento. Will sozinho no centro da arena, diante de Julius Rainberg e seus 2 companheiros, sem colete, sem Sion, sem nenhum feitiço. E Julius não está lá apenas para vencer. Ele está lá para destruir. Julius Rainberg é o tipo de pessoa que construiu toda a sua identidade sobre a ideia de ser excepcional. Ele não apenas é talentoso, ele sabe que é, acredita nisso no nível mais profundo e usa esse talento como instrumento de poder sobre os outros. O que o torna diferente de Sion é que Julius não tem insegurança visível. Ele não precisa de validação, ele já se validou. O que ele quer é aniquilar tudo que ameaça a ordem do mundo como ele entende. E Will Seifert é uma ameaça existencial para essa ordem. Julius revela sua carta principal. Ele descobriu uma forma de criar clones de si mesmo usando magia de gelo. Não qualquer magia de gelo. Ele diz orgulhosamente que dominou os 12 segredos da magia Elglaze Frost, a mesma linha mágica criada por Eufaria Albi Seifert. E ele se exibe com isso. Na frente de uma arquibancada inteira, frente aos recrutadores dos Magia Vender, Julius faz questão de anunciar que, sozinho, com puro talento, reproduziu a magia de uma das maiores magas da história. Na arquibancada, essa declaração tem um efeito enorme sobre os espectadores. Até o professor Edward Selfens, que raramente demonstra surpresa, fica impressionado com o nível de Julius. Se o garoto realmente conseguiu reproduzir a magia de Eufaria, que é considerada incomparável, então ele está num nível acima de qualquer outro estudante da academia. Mas Will tem uma expressão que não é de medo. É de algo muito pior para Julius. É de reconhecimento. Will conhece aquela magia, não dos livros. Ele conhece porque estava presente quando Eufaria a criou. Quando os 2 eram crianças pequenas, Will ficava horas assistindo Eufaria desenvolver feitiços do zero. Ele estudou cada detalhe de como ela construía as estruturas mágicas. E o que Julius está usando agora, com tanto orgulho, com tanta performance, é uma versão que Will já viu antes, uma versão infantil. A batalha começa com os clones de Julius cercando Will de todos os lados. Para qualquer mago, a dificuldade seria distinguir qual dos Julius é o real. Os clones foram feitos para ser perfeitos, indistinguíveis. Mas Will não precisa de magia para perceber diferenças. Anos na masmorra desenvolveram uma percepção sensorial que vai além do que a maioria dos magos, que dependem de sua visão mágica, consegue acessar. Will consegue distinguir os clones do Julius real através de pequenas inconsistências físicas, peso, pressão no ar, padrão de movimento. Ele não é só bom nisso, ele explica em voz alta para Julius, passo a passo, como está fazendo. Julius não aguenta, ele pede, ele exige que Will explique como sabe sobre aquela magia. E então, Will dá a informação que destrói o ego de Julius mais completamente do que qualquer soco poderia. Will diz que é amigo de infância de Eufaria, que estava lá quando ela criou aquela magia. E então, com uma calma que só o conhecimento verdadeiro dá, ele informa o feitiço que Julius está usando, com tanto orgulho, que ele anunciou para uma arquibancada inteira como prova de seu gênio, é um feitiço que Eufaria inventou quando tinha 2 anos. O silêncio que cai na arena é de outro nível. Julius fica branco. Selfens, na cabine de comentários, para completamente. A arquibancada absorve o que foi dito. Julius Rainberg, que entrou naquele festival convicto de que era o mago mais próximo de Eufaria que a academia já viu, acabou de ser informado que está no nível de magia de Eufaria bebê. Não é só uma derrota intelectual, é a destruição pública de toda a narrativa que Julius construiu sobre si mesmo. Will explica ainda que cresceu sendo atormentado por 10 Eufarias ao mesmo tempo, ou seja, Eufaria usava versões multiplicadas da própria magia para treinar com Will quando eram crianças. O que Julius acredita ser um feito único de talento é para Will memória afetiva de infância.
Isso abre espaço para um dos momentos mais tocantes desses episódios. Em algum lugar acima, na torre, Eufaria e sua assistente Sarissa estão acompanhando o que acontece no festival. Eufaria vê a batalha, ouve Will descrever as memórias deles e reage de um jeito que revela muito sobre ela. Ela se sente culpada. Ela pergunta a Sarissa se existe magia capaz de apagar memórias. Sarissa diz que possivelmente existiria entre as magias proibidas. Eufaria não aceita. Ela está angustiada porque acredita que atormentar Will com o treinamento foi cruel e que as memórias que ele tem daqueles dias devem ser dolorosas para ele. O que Eufaria não entende, e o que faz a cena ser ainda mais bonita, é que Will não vê aquelas memórias como tormento. Para ele, são as melhores memórias que tem. A criança com 10 Eufarias ao redor não era uma vítima de treinamento cruel. Era um menino passando tempo com a pessoa que mais ama, num mundo que os dois criavam juntos. De volta à arena, Julius tenta se reagrupar, mas a narrativa virou. A confiança que ele tinha é a confiança de alguém que nunca foi verdadeiramente desafiado, e agora está sendo. Seus dois companheiros ainda estão no campo, mas Will gerencia um a um, usando a espada e tudo o que aprendeu sobre o tipo de magia que estão usando. E então, vem o momento final. Will olha para Julius, já exausto, já sem argumentos, e o nocauteia com um soco, não com a espada, com o punho. É deliberado. É a resposta ao homem que humilhou os anões da taverna, que usou o poder para esmagar pessoas que não podiam se defender. Um soco honesto, direto, sem magia, sem performance. O festival termina, e quem leva a coroa não é Will. Ele não se importa com isso. A coroa vai para Wignall Lindor, o elfo que estava na outra equipe, e que, enquanto toda a confusão de Xion e Julius acontecia, completou o percurso com frieza e eficiência. Will não tentou pegar a coroa porque a coroa nunca foi o ponto. O ponto era Julius se desculpar com os anões. E o festival acabou. O que vai acontecer agora? O que acontece depois do festival? Como cada personagem processa o que viveu e o que o mundo de Highgarden tem preparado para Will agora que todo mundo viu o que ele pode fazer. A primeira consequência é imediata. Julius, que foi nocauteado por Will na frente de todo mundo e teve toda a sua grandiosidade desmontada publicamente, aparece na Taverna dos Anões para cumprir a aposta. Ele se desculpa, não de forma grandiosa, é uma desculpa de quem ainda não entendeu completamente por que estava errado, mas que reconhece que perdeu e que uma palavra foi dada. E então, de forma completamente inesperada, Julius começa a trabalhar na cozinha da taverna da Dina como forma de compensação. É cômico, é humilhante para ele, e é exatamente o tipo de consequência que Will não inventaria se fosse criar punições. Will simplesmente quis o pedido de desculpas. O trabalho na cozinha foi algo que Julius impôs para si mesmo, talvez porque seja o único jeito que ele sabe de processar uma derrota que ainda não entende completamente. Sion também está em movimento. A traição dentro do torneio foi um escândalo. Ele atacou seus próprios companheiros de equipe em plena competição. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, Sion não está em modo de autodefesa ou negação. Ele está quieto, processando. A espiral emocional que o levou ao ataque ainda não foi resolvida. Ela foi interrompida por Colette, depois ignorada por Will, e agora Sion está sozinho com ela. Algo mudou nele. A segunda consequência do festival é mais surpreendente para Will. Ele se tornou popular. A academia está organizando uma expedição maior ao interior da masmorra, uma incursão aos andares mais profundos, com grupos maiores, que acontece periodicamente para treino e coleta de materiais. E depois do Crown Attack, todo mundo quer o Will no grupo deles. Não porque de repente passaram a gostar dele como pessoa, mas porque viram o que ele faz dentro de um percurso de masmorra. Viram a velocidade, o conhecimento, a eficiência. Um guerreiro físico desse nível é exatamente o tipo de proteção que um grupo de magos quer quando os feitiços acabam ou quando o monstro chega perto demais. Will está eufórico. Ele nunca foi popular, nunca recebeu convites, está radiante com a atenção de uma forma quase infantil, completamente alheio ao fato de que esses convites não são amizade, são utilitarismo com sorriso. Colette percebe, e porque Colette é quem é, ela intercepta a situação, declarando que Will não está disponível. Ele já tem compromisso com ela, especificamente um encontro, um date. A palavra encontro é dita na frente de todo mundo, e o Will vai junto com isso sem entender exatamente o que está acontecendo, porque o Will não entende nada nesse departamento. Então começam os preparativos para o que deveria ser um dia tranquilo juntos, na cidade.
A ideia de Colette é manter Will longe de pessoas que querem só usá-lo, passando um dia com quem realmente se importa com ele. É uma proteção disfarçada de romance. O que Colette não prevê é a aparição do terceiro elemento. Host, o companheiro de quarto de Will, o engenheiro mágico que fabrica os explosivos e itens que Will usa na masmorra. E Host não vem como observador neutro. Host vem como rival. A presença de Host nessa cena é reveladora de várias formas. Há uma teoria que circula entre os fãs da série sobre a verdadeira identidade de Host, mas o episódio não confirma nada, apenas deixa pistas. O que fica claro é que Host tem sentimentos por Will que vão além de coleguismo. Host olha para Colette e a enfrenta diretamente, dizendo que ama o Will mais do que qualquer pessoa, e que o Will também o ama mais. É um desafio declarado, dito sem vergonha e com total convicção. Colette não recua. Ela se ergue e responde que ela e Will eram inseparáveis até 4 anos atrás, que havia uma intimidade e uma história antes de qualquer outra pessoa entrar nessa equação. É uma retaliação direta, mas também uma revelação ao espectador. Colette e Will têm uma história mais profunda do que o anime mostrou até aqui. 4 anos atrás, algo mudou entre eles. Essa mudança ainda não foi explicada. Host, em vez de escalar o confronto, estrategicamente manda Will cuidar da manutenção da espada, tirando-o do cenário para ficar com Colette. E Will vai, sem questionar, porque Will nunca questiona quando se trata de manutenção de equipamento. Enquanto isso, numa sala no Instituto Superior, os Mag e a Vander continuam monitorando. Iris relata o que viu no festival. Lyanna Wenzaus, que ganhou a coroa junto com Wignon e que é uma das estudantes mais avançadas da academia, aparece com uma proposta. Ela quer o Will no grupo dela para a expedição à masmorra. A lógica dela é puramente estratégica. Um guerreiro físico de alto nível combinado com magos de primeira linha cria uma composição de grupo muito mais eficaz do que qualquer combinação de magos sozinhos. Wignon concorda com a análise de Lyanna, mas de um jeito que sugere que ele não está exatamente animado com a presença de Will. Há algo na forma como Wignon fala sobre Will que é diferente de Julius e Sion. Não é arrogância ferida, é algo mais calculado, mais contido. Quando Julius e Sion reclamam da ideia, Wignon chama de perdedores berrando e encerra assunto. Will retorna da manutenção da espada e é informado sobre o convite de Lyanna. Ele aceita, porque é uma oportunidade de entrar numa expedição mais profunda da masmorra, o que significa mais créditos, mais experiência, mais chegada aos seus objetivos. O fato de que Julius e Sion vão estar no mesmo grupo é um detalhe que ele registra, mas não prioriza. O episódio 8 fecha esse bloco de 4 episódios com Will em pé, depois de um festival, de uma traição, de uma batalha épica, de um nocaute memorável, com novas alianças tortas, velhos rivais que não foram resolvidos e uma expedição à masmorra marcada para breve.